Fala investidor, fala investidora, agora internacionais. Eu vou trazer aqui para vocês a possibilidade de vocês investirem em renda fixa americana. Ah, André, isso eu já sei fazer. Calma, porque aqui eu vou te dar um segredo. Eu vou te dar o segredo da possibilidade de você, com a renda fixa, lucrar 3 vezes mais. E tudo isso eu vou trazer nesse vídeo aqui para você de uma forma extremamente didática e você vai conseguir compreender por que a curva de juros de longo prazo impacta muito na renda variável e também na renda fixa. Então, vamos lá. O que eu quero trazer de início para vocês? A possibilidade de vocês investirem na renda fixa do governo americano através deste ETF, TLT. O ETF, como nós sabemos, ele é uma cesta que lá dentro você pode ter várias estratégias. Em especial, o TLT, ele é um ETF que ele traz aqui tesouro americano de vencimento acima de 20 anos. André, significa que eu estou comprando como se fosse aqui um tesouro brasileiro com vencimento 2045, 2050? É mais ou menos essa a mesma lógica. E aí a gente consegue trazer isso para o mercado norte-americano. Por que eu te falei que existe a possibilidade, por exemplo, de você lucrar 3 vezes mais? Olha só isso. Aqui mais ou menos de 2018, 2019 até mais ou menos ali meados de 2020, você teve no TLT, tá bom? Que é um ETF que você pode comprar, aqui o retorno de 45,91%. Mas, como eu te falei que eu daria um retorno de 3 vezes mais que isso. E aí eu tenho este ETF aqui, que é o TMF. Ele é basicamente aquele mesmo TLT, só que ele tem aqui uma alavancagem de 3 vezes. André, eu já ouvi falar que a alavancagem eu posso me ferrar muito. Aqui é um pouco diferente, porque você está alavancando através de um ETF, então é uma outra pessoa que está tomando esse risco. Você, no máximo, perderia todo o capital. Só que, vamos concordar que através de investimentos na renda fixa é extremamente improvável que você tenha uma perda tão grande quanto essa e até, historicamente, como você pode ver aqui no próprio gráfico, nunca, apesar de alavancado, ele chegou a valores tão baixos quanto nós estamos vendo agora, o que pode, mais atento aqui poderia dizer, uma oportunidade talvez do século. E aí eu tentei trazer mais ou menos aqui de 2019, como eu mostrei para vocês no outro gráfico, até o topo aqui de 2020, 2021 mais ou menos, e deu aqui praticamente os seus 200%. Sim, a diferença é muito grande por conta exatamente dessa alavancagem de 3 vezes. E, claro, aqui existem alguns conceitos que eu vou precisar trazer para vocês, para que a gente consiga entender. Só que antes eu quero mostrar que o TLT, tá bom? É um ativo que você tem como analisar a questão gráfica dentro aqui da Xstation. É uma plataforma que traz inúmeros conceitos importantes para você saber investir. Então, você pode ver aqui que existe a possibilidade de você analisar gráficos, você tem notícias aqui, ó, você tem várias notícias importantes para você investir, você tem calendário econômico, você tem calendário de dividendos, você também tem a questão da análise de alguns ativos. Então vamos lá, eu sempre pego esse daqui só para dar um exemplo para vocês, né? O SoftBank. Se eu clicar nele e for em Key Facts, nós vamos poder ver, por exemplo, o dividend yield que ele pagou nesses últimos 12 meses. Vamos poder ver também o lucro por ação, né? Earnings per share, como a gente fala em inglês. Tem o ROI de 10%. Enfim, tem inúmeras coisas muito legais aqui. Tem a aba de educação também, que traz coisas interessantes para você. Então, se você quiser conhecer a Xstation, e eu particularmente recomendo que você conheça a plataforma, é o primeiro link aqui da descrição, tá bom? Então você está convidadíssimo. Agora, vamos voltar para a nossa aula aqui, tá bom? Vamos lá, como eu te falei, você tem o TLT e você tem o TMF. Um deles é alavancado, né? O TLT, ele é normal e o TMF, ele é alavancado e por isso traz esses ganhos maiores. E aqui eu tenho para vocês mais ou menos a correlação que existe. Bem, vamos lá, porque aqui já começa uma aula que é muito importante de você entender, que é a questão da curva de juros futuros. Eu vou te explicar com um desenho como isso funciona e vai ser impossível você não entender, porque qualquer pessoa aprendeu desta mesma maneira. Então eu acredito que você também vai conseguir. Quando você pega, por exemplo, um título que ele é pré-fixado e você tem um valor nele, quanto maior for a taxa em relação àquilo que você pagou, menos o seu título vale. Quanto menor for a taxa que está em relação àquilo que você pagou, seu título vale mais. André, ainda não consegui compreender de uma forma tão fácil. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu te fale o seguinte, olha, eu vou te dar um título aqui que vai render 5% ao ano. Você vai me pagar R$100 por ele. Maravilha! Agora, vamos imaginar que você está com aquele título lá que rende 5%.
Você vai no mercado e fala, gente, eu tenho um título aqui que rende 5% ao ano. Vai estar todo mundo falando assim, não, besteira isso aí, eu estou com um título que rende 8% ao ano. Então, aquele título que você pagou 100, ninguém vai estar disposto a pagar os mesmos 100. Vão pagar talvez 80, 75, porque você vai estar recebendo proporcionalmente menos. Agora, vamos imaginar o cenário contrário. Vamos imaginar que você tem, por exemplo, aquele mesmo título que rende 5% ao ano. Você vai no mercado e fala o seguinte, gente, eu tenho um título que vale 5. Quanto que vocês têm? Ah, o meu título está rendendo apenas 1% ao ano. Poxa, me vende esse que rende 5, eu vou te pagar R$ 200. Será que agora é uma boa jogada? E aí o que acontece? Conforme o título americano de longo prazo tiver variações nessas taxas, as pessoas vão querer pagar menos ou mais nos títulos presentes. E aí você consegue mais ou menos ter uma marcação a mercado do seu título. E como que isso funciona, André? Vamos lá. Eu trouxe para vocês, em azul é o TLT, tá bom? Em azul é o TLT. Em preto é o TMF, que é o alavancado. E em vermelho é o Fed Funds Rate, ou, basicamente falando aqui, a taxa de juros americana. Olha só isso, gente. Olha que coisa incrível que eu vou trazer aqui para vocês. Quando a taxa de juros americana disparou, olha só o que aconteceu com o ETF alavancado e olha só o que aconteceu com o ETF não alavancado. Aí você fala, tá, André, eu acho que eu estou mais ou menos conseguindo entender. Quando a taxa de juros ela começa a cair, você começa a ver uma recuperação. Só que acontece, o mercado ele não é bobo, ele não está vendo só isso aqui. Ele está vendo lá na frente o tanto que pode subir ainda. Exatamente por isso que, desde esse ponto para cá, que a taxa de juros futuro estava com uma expectativa de subir, você abriu essa boca de jacaré. André, você falou que ia me explicar com desenho. Você pode me ajudar? Maravilha. Vou trazer aqui vocês para a tela porque é muito legal esse exemplo. Eu vou desenhar com vocês aqui uma gangorra, tá bom? Como que essa gangorra ela vai funcionar, tá bom, gente? Vamos imaginar que vai funcionar da seguinte maneira. Aqui é o título que você tem, tá bom? Eu vou até pintar de uma outra cor porque eu acho que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Aqui, em verde, é o título que você tem. E aí o que acontece? Se a gangorra pender mais para um lado ou pender para o outro, você concorda que vai haver uma variação? E aí você tem que começar a pensar comigo. Em vermelho eu vou colocar as variações para você enxergar como que isso vai funcionar. Vamos imaginar que a gangorra ela variou um pouquinho aqui para baixo e você está aqui. Maravilha! Você teve uma pequena variação, você teve essa variação aqui. Agora vamos imaginar que você variou um pouquinho mais aqui para cima. Opa, quer dizer que você tem essa variação aqui. Você já está começando a entender comigo que quanto mais distante eu estiver no centro da gangorra, maior vai ser a minha variação. Vamos trabalhar isso de uma maneira mais visual. Vamos imaginar que você tem uma variação muito longa aqui. E exatamente por isso você vai ter toda essa variação aqui. Por quê? E aí, eu vou até fazer esse desenho de novo, porque nós vamos precisar entender melhor essa dinâmica, tá bom? Eu vou até fazer isso de novo para a gente entender como funciona. Vamos lá, mais uma vez, a gangorra, tá bom? Tem aqui ela. E aí, em vermelho, eu vou te mostrar a diferença. Lembra que eu te falei que aqui em verde, no meio, estaria você com o título hoje, e que em vermelho seria a variação que você teria? Vamos imaginar que a taxa de juros futura, por exemplo, tenha subido muito. Opa! Então eu vou traçar uma outra linha, imaginando que seja o movimento da gangorra. Olha isso, gente. Olha só a diferença. Se eu tenho um título aqui, ou seja, de um vencimento relativamente curto, quer dizer que a minha variação vai ser pequenininha, vai ser só isso aqui. Vou até aumentar, vamos ver se eu consigo aumentar aqui para vocês. Ó, minha variação vai ser isso aqui, ó, curtinho. Agora, se eu tiver uma variação aqui no final, olha só o tamanho da variação que eu tenho. Por isso que eu quero te mostrar com esse desenho, que eu acho que aqui ficou muito mais fácil de você entender, que quanto mais longo for o meu título e houver variações no meu juros futuro, isso vai impactar muito mais o meu título hoje. Diferentemente, porém, se eu tiver um vencimento curto e eu tiver uma variação muito grande, ainda assim, você pode ver aqui no desenho que a variação vai ser relativamente pequena. André, por que tudo isso? Bem, aqui a gente precisa continuar a ideia para você enxergar se pode valer a pena ou não. Eu estou trazendo para vocês as variações dos títulos americanos. E aí você pode ver Daily Treasury Yield Curve Rate, ou seja, a média que nós temos aqui de curva dos juros futuros do mercado norte-americano. E aí você pode ver aqui que você tem de 1 mês até 30 anos. Olha só isso, gente, eu quero que vocês percebam isso. Quando você vai aqui para 1 mês, você vê, claro, algumas variações.
Conforme você olha aqui para os 30 anos, você também vê que tem algumas variações. E por que que eu trouxe exatamente aqui em 2024? Porque eu quero que você veja neste gráfico aqui em cima que eu mostrei, onde que nós estamos. Ó, os juros eles estão relativamente altos, como você sabe. A curva de juros futuros está precificando que nós vamos manter um juros muito alto e, portanto, os nossos ETFs estão com retornos ainda negativos. O que eu quero mostrar com isso? E aí eu preciso trazer você para o próximo gráfico. Eu trouxe vocês aqui para 2020, aquele momento que eu te mostrei que os ETFs deram retornos de quase 200%. Olha só isso. Qual que é a minha curva de juros futuro para 30 anos? Opa, naquela época eles estavam com juros ali para um mês de 1,5 e eles estavam projetando para daqui 30 anos um juros de 2,28. Muito diferente hoje, que eles estão com juros ali na casa dos seus 5% e estão projetando 3,9%, 4,7%. Olha só, gente, a importância de você entender tudo isso. Por quê? Porque, mais uma vez, mostrando a cotação aqui para vocês, vocês vão ver o quanto que isso está impactando. E aí, o que mais que eu quero mostrar, né? Olha só, eu tenho aqui o índice de preço ao consumidor. Por que que isso daqui é importante para mim? Porque o índice, que seria o nosso IPCA aqui, ele é uma certa maneira de medir o quanto que você está tendo inflação nos produtos ali dentro, tá bom? E aí, claro, você vê até pelo nome, ajuda, que é o índice de preço ao consumidor, e aqui o A para nós é índice de consumidor amplo. Por que que isso é importante? Porque lá em 2021 para 2022 você começou esse IPCA muito alto. Para você conter essa inflação, você teve que jogar também, de uma certa maneira, os seus juros lá para cima para conseguir refrear isso aqui. Depois que você está tendo um pouco mais de IPC, no caso deles aqui IPCA também, mais comportado, você tem a possibilidade de começar a reduzir os juros americanos, como de fato eles fizeram. Eles não foram para um corte de 0,25, não, eles não fizeram isso. Eles já foram direto para 0,5% de corte, mostrando que tem espaço para ser mais agressivo na queda de juros, e isso para mim é um dado interessantíssimo. Além disso, você pode ver aqui para nós o quanto que o pessoal estava medindo, tá bom? Da possibilidade do final, do juros final em determinados anos. E aqui, ó, olha só, eles trouxeram para, em junho, na verdade, que eu puxei esses dados, em 2024 eles esperavam que os juros americanos fossem terminar mais ou menos ali em 5. E aí, eles já estão projetando para 2027 um juros de 2,09. André, por que você está me trazendo todos esses dados? Olha só como é importante você prestar atenção em tudo aqui. Olha só, 2024 ficar em 4,4 até 5,1. 2027, 2,9. Olha só. Vamos voltar aqui. Quando estamos vendo em 2024 4% de juros, que foi um momento não tão interessante, que o nosso ETF caiu, lá em 2020, quando o nosso ETF ficou ali 200% de ganho, olha só qual que era os juros que eles estavam esperando para o futuro, 2,3%, muito próximo ao que estão esperando ali para 2027. Então, será que carregar esse ETF pode ser uma boa estratégia, considerando que o Fed já está caindo juros, que existem projeções otimistas para frente? Eu particularmente vejo aqui um espaço de um estudo fundamental nessa questão da renda fixa, que, como brincam aqui, não é fixa. E aí, claro, a gente chega a uma conclusão de tudo isso. André, renda fixa permite ganhos muito explosivos? Sim, permitem ganhos explosivos. André, renda fixa vai me pagar algum valorzinho mensal, trimestral? Sim, ele vai sempre pagar um valorzinho mensal, assim como, por exemplo, a nossa Selic faz. E aí você pode me perguntar, André, quanto que é arriscado? Bem, aí você está me fazendo uma pergunta muito mais profunda. Investir em ativos que estão alavancados traz por si só o risco da alavancagem. Então, se ao invés de você subir 5%, você vai subir 15%. Só que ao invés de cair 5%, você vai cair 15%. Então, eu quero que você compreenda que você deve medir o risco ao tamanho da volatilidade que você aceita correr. Então, se você não entendeu exatamente como funciona a marcação ao mercado, se você precisa de uma explicação mais profunda, tome cuidado, porque este pode não ser um ETF tão interessante para o seu portfólio. Agora, se você entendeu como que há o impacto na curva de juros futuro, o quanto que isso mexe ali na balança e as projeções de que os juros tendem a cair e como você pode se beneficiar disso, esse vídeo chegou então ao meu objetivo de você conseguir entender. Então, se você gostou disso daqui, abra sua conta na Xstation, porque vai ser a melhor forma de você trazer um incentivo para o canal.
Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!